Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Nós já estamos chegando na reta final do ano letivo 2021. Recentemente já foi divulgado o PET Volume 4, destinado ao quarto bimestre. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos do PET Regular Volume 4 para o segundo ano do ensino médio, na sua segunda semana. Antes de iniciarmos nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar sua curtida e seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Estamos aí com a meta de chegarmos a 20 mil inscritos. Portanto, eu conto com você, aluno, e com você, professor, para continuar divulgando esses nossos vídeos. E assim, vamos conseguir chegar nessa meta. E qual é a vantagem de você ser inscrito no nosso canal? Você pode obter todos os materiais que eu utilizo na produção dos meus vídeos, tanto em Word quanto PDF, como, por exemplo, os gabaritos das atividades complementares, do PET regular, das avaliações bimestrais. Portanto, se inscreva agora mesmo. Para essa segunda semana, o eixo temático a ser estudado, os cenários da globalização e fragmentação. O tema barra tópico, as novas fronteiras do capitalismo global, os territórios nas novas regionalizações e a desterritorialização e as redes de solidariedade. E a habilidade será avaliar as possibilidades de desterritorialização a partir de projetos de inclusão digital e de estratégias de imigrantes. Os conteúdos relacionados quais são? Fronteira, lugar, território, diáspora, migrações e refugiados. E só lembrando que nós temos aí interdisciplinaridade, com língua portuguesa, arte, sociologia, história e filosofia. Diante disso, galera, vamos ao tema da aula da semana, globalização e fragmentação de número 1, tá certo? Com este tema, você vai ser capaz de identificar as diferentes manifestações culturais de minorias étnicas, e compreender também a multiplicidade no espaço geográfico. Então, diante disso, vamos passar lá no Oriente Médio com a questão da Palestina. Pessoal, é o seguinte: a Palestina é um termo utilizado em referência à luta dos povos palestinos, que após a perda dos seus territórios, lá com a criação do Estado de Israel, em 1948, começaram então vários atritos para recuperar o seu território, tá certo? Atualmente os territórios palestinos se reduzem às áreas restritas da Cisjordânia, e também da faixa de Gaza, que é muito comum, inclusive, conflitos nessas regiões, como se observa neste mapa, com os territórios palestinos aqui na Cisjordânia e também na faixa de Gaza, que fazem parte do território de Israel, tá certo? Esses povos palestinos são constituídos por uma etnia lá do Mediterrâneo, e é composta aí basicamente pela miscigenação de filisteus, árabes e cananeus. E são maciçamente muçulmanos, pessoal. Utiliza o idioma árabe, tá? Já o termo Palestina, que vem de Filistina, que é as terras dos filisteus, é uma região considerada histórica, tanto pelos próprios palestinos, também para os judeus. Esses últimos, os judeus, ocuparam essa região por mais de 4.000 anos, que é considerada por eles como uma terra sagrada, a famosa Terra Prometida. Um dos conflitos que mais geram tensões e preocupações em todo o mundo é este conflito que envolve então, os judeus e os muçulmanos, no território de enclave aí entre Israel e Palestina. Ambos os lados reivindicam o seu próprio espaço de soberania, embora nós sabemos que hoje, atualmente, esse direito seja exercido plenamente pelos israelenses, que teve o seu país sendo criado e formado no final da Segunda Guerra Mundial. E com isso, os palestinos ficaram sem território, sem espaço e sem seu país, que o sonho deles é criar o seu próprio país. E nessa situação nós vamos ter várias guerras sendo travadas, grupos considerados terroristas erguem-se, e vidas são perdidas. Uma paz mais duradoura encontra-se cada vez mais distante. Pessoal, pode-se dizer que tudo começou lá atrás, lá com o movimento sionista. Esse movimento sionista, que aconteceu lá no século XIX, é bom lembrar que aconteceu com o retorno para a Terra Santa e contribuiu para o processo migratório para essa região. Esse conflito político defendia o direito dos judeus de terem a sua própria pátria,
na região em que a Bíblia chamou de Terra de Israel. Então, quando os judeus foram para essa terra, começou-se então o litígio com o povo da Palestina. Lá atrás, pessoal, durante a Segunda Guerra Mundial, que encerrou em 1945, houve o extermínio dos judeus pelos nazistas, o que causou a migração de várias famílias judias para fora da Europa. Grande parte delas foi para a Palestina, que futuramente foi criado então o Estado de Israel em 1948. Pessoal, é o seguinte, enquanto que os palestinos foram enfraquecendo e consequentemente dissipando parte de sua população para outros territórios, como por exemplo, a Síria recebe uma grande quantidade de palestinos, o Líbano, o Egito, Israel foi intensificando a sua força e tornou-se um país militar e politicamente considerável na região do Oriente Médio, principalmente após algumas vitórias, como por exemplo na Guerra do Suez, em 56, Guerra dos 6 Dias, em 67 e a Guerra do Yom Kippur, em 73. Com essas vitórias, se tornou uma configuração propícia para a formação por parte dos palestinos de grupos extremistas, que passaram a lutar não só pela criação do Estado palestino, mas também a total destruição de Israel, expulsão dos judeus da região. E nesse sentido surgiu uma figura muito importante que foi a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, lá em 64, liderada aí pelo grupo do Al-Fatah, que desde aquela época realizava atos extremistas e era comandado aí pelo Yasser Arafat. Mais tarde, pessoal, em 1987, foi fundado outro grupo extremista, o Hamas, que hoje é formado por 3 frentes. Nós temos aí a parte política, nós temos a parte militar, que é um braço armado, e também a organização filantrópica pró-Palestina. Esse grupo é considerado por muitos como uma organização terrorista. Um pouquinho mais recentemente, em 2002, iniciou-se a construção de um muro de Israel e também um muro da Cisjordânia para separar os territórios controlados pelos palestinos do restante do território israelense. No entanto, a construção vem sendo bastante criticada em razão das acusações de que Israel estaria ocupando, durante o erguimento da muralha, áreas que deveriam ser de controle palestino. Um pouquinho mais na frente, mais recente, em 2006, nós tivemos aí um intenso debate político, e nesse sentido, o Hamas venceu as eleições no território palestino, derrotando pela primeira vez o Fatah, que acabou gerando uma recusa por parte de Israel e das principais potências internacionais de reconhecer a Palestina, isolando aí essa autoridade, politicamente falando, onde cada vez mais o Hamas estava naquela época mais isolado. Então, como se vê, pessoal, parece que esse conflito entre Israel e Palestina está longe de se resolver, mesmo com os avanços nas últimas décadas para a futura criação do Estado da Palestina. Mas é muito cedo para dizer também que os palestinos acabam gozando de uma soberania plena. Não há essa soberania plena, até mesmo porque o povo não tem seu próprio território, tá certo? E é uma situação de bastante questionamento por parte, principalmente de Israel. De modo que, enquanto o governo israelense seguir com as políticas mais intransigentes em relação à Palestina, e também a intolerância e o extremismo dos palestinos, acaba colocando em dificuldade um diálogo e um bom senso para que possa então resolver e trazer paz à região. Pessoal, esse foi o vídeo em que eu expliquei os conteúdos propostos do PET regular, volume 4, para o 2º ano do ensino médio, na sua 2ª semana. Eu só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.